Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a aula de física da semana, tá legal? Galerinha, a aula de hoje, dando sequência à eletrostática que nós estamos vendo aí desde o início, né? Hoje é focado no quê? No campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. O título é grande. O título da aula de hoje ele é maior um pouco. É campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Consegui. Então vamos lá. Galerinha, para ter base no conhecimento de hoje sobre eletrostática, né? Vamos entender conceitos de Coulomb que veio lá da teoria, né, da esfera de Coulomb sobre um corpo eletrizado oco, onde ele consegue determinar alguns princípios e conceitos da eletrostática. Então vamos lá, começando. Galerinha, a primeira pergunta que vem em mente é equilíbrio eletrostático. O que define o condutor com equilíbrio eletrostático? Primeira coisa, é quando não tem um movimento ordenado dos elétrons em si. É quando tem os elétrons no interior desse condutor, ele é desordenado, ele não tem nenhum sentido. Como assim, professor? Como não tem sentido? Eu não estou entendendo. Vamos imaginar, eu tenho uma esfera, eu tenho elétrons aqui dentro e eles estão desordenados. Eles não têm nenhum sentido. Como assim? Como é o sentido? Vamos imaginar um elétron que está lá dentro e nada para ele interessa. Então ele está aqui desordenado, não tem sentido, não tem lugar, não tem como sair daqui. Está ali, à toa, não tem ordem nada, ele está tranquilo, parado. O que é um movimento ordenado, professor? O movimento ordenado dos elétrons é o seguinte: quando o elétron está ali, alguma coisa chama a atenção dele, só que não vai dele sozinho, vai de todos. Os elétrons, caminham no sentido, e vai todos eles. Desordenado, então, Zé, vamos pensar assim: desordenados é que eles estão de boa, paradinhos lá, paradinhos não, que não tem parado, né? Mas estão assim tranquilos, um elétron está apontado para lá, o outro para lá, o outro para cá. Tranquilo, desordenado. O que isso significa? Equilíbrio eletrostático. Esse é o equilíbrio eletrostático que está tendo. Ok, professor, como é que nós sabemos que um condutor, que nós vimos nas aulas anteriores, que é um que tem uma passagem de elétron de um ponto para outro com facilidade, né? Que os elétrons estão praticamente nas últimas camadas de valência, então ele tem uma boa passagem elétrica de um corpo para outro. Como é que eu sei que ele está desordenado? Como é que eu sei que ele está parado? Como é que se descobriu isso? Galerinha, se descobriu isso a partir da esfera de Coulomb, onde tem o quê? Que foi comprovado que um corpo eletrizado, esse era um condutor eletrizado, e começou a se observar o estudo de elétrons nesse corpo, nesse material. Dá uma olhada na imagem que está aqui. Então, essa aí foi a esfera, né? A esfera de Coulomb, onde ele fez os primeiros testes. Sim, então aí o professor aí descobriu que a carga ela é desordenada. Então, por isso ela está em um equilíbrio eletrostático. Sim, foi aí que se descobriu isso aí. É isso mesmo. E o que mais se descobriu, professor? O que mais se descobriu? Se descobriu que no interior dessa esfera não tinha intensidade de campo elétrico. Não tinha. Então, já que não tem campo elétrico no interior de um condutor eletrizado, como assim? Como se descobriu isso também? Todos vocês já assistiram filmes, já viram teorias de uma gaiola, onde se solta raios nessa gaiola e a pessoa não é eletrizada lá dentro, não morre. Então, se ela não morre, existe uma blindagem. Quem criou esse sistema de blindagem? Michael Faraday, né? Ele criou uma gaiola, entrou dentro, soltou choque e não morreu. Então, foi isso mesmo. Resumindo, é isso que aconteceu. Então, galerinha, a partir desse sistema que ele montou, a gaiola de Faraday, demonstrou e comprovou que no interior de um condutor eletrizado a carga elétrica, a intensidade elétrica é nula. Ok, provou isso. Se entendeu que no interior de um condutor a carga elétrica é nula. Então, onde é que fica eletrizado? Na extremidade dessa carga elétrica. Sim, na extremidade tem. E todo o corpo eletrizado precisa ser circular igual na esfera? Não precisa ser circular, pode ter vários formatos. Pode ter um triângulo, pode ser um quadrado,
pode ser um cônen, né? Cônen é quase um triângulo, né? Pode ser um cubo, pode, pode. Só que o que acontece? Por que se usa mais um círculo? Porque o círculo, a distância, cada recanto da área de um círculo, ela é igual. Então não vai ter variação de densidade nem área elétrica. Porque se nós formos trabalhar no conceito de intensidade de carga elétrica, quanto menor a área, maior vai ser a intensidade elétrica, a carga elétrica. Por que vocês acham que os para-raios, eles têm aquelas pontas, na verdade? Ok, então pode ser qualquer formato. Ok, próxima pergunta. Já que pode ser qualquer formato, como funciona o sistema de força? Né? Nós vimos na aula anterior linha de força. E a gente acabei de falar para vocês que o campo elétrico ele tem apenas na parte externa, correto? Na parte externa. Continuando, como funciona essa linha de força na parte externa? Dá uma olhadinha na imagem aqui também. Se nessa imagem ele tem uma forma não circular, como funciona? Galerinha, isso vai funcionar de forma perpendicular. Todo o corpo eletrizado, ele forma um campo de força que vai sair a partir desse corpo de uma forma perpendicular. Professor, o que é o perpendicular? Quer dizer que no sentido, na área ali, ó, né? Na área do corpo, sempre vai sair a 90 graus. 90 graus. Está aqui? Esse aqui é o contato do corpo eletrizado, 90 graus. Está aqui? 90 graus. Está aqui? 90 graus. Então, essa é a saída de linha de força. Professor, sempre para fora? Não, não é sempre para fora. Lembra lá, um corpo eletrizado com carga positiva é para fora. E carga negativa quer dizer que ela vai para dentro, né? Para dentro. Então, é assim, sentido saindo e sentido voltando. O que define? Positivo e negativo. Sempre a mesma tecla. Não esqueçam disso. Perpendicular, porque é 90 graus. O sentido... Quando está voltando a carga, é 90 graus também? Sim, é perpendicular também. Continua sendo 90 graus, galerinha. Isso mesmo. Então, agora que vocês entenderam o conceito, que pode ser um corpo esférico, pode ser um corpo de qualquer formato, vai estar eletrizada apenas a parte exterior, só que a parte interna ela é nula. Que nós vamos ver isso futuramente, mais motivos para esse conceito. Mas para a aula de hoje eu quero que vocês entendam isso. O interior de um condutor eletrizado em equilíbrio, a parte do interior tem intensidade nula. E a parte exterior, aí sim ela tem eletrizado. Tá ok? Nós vamos definir a forma de cálculo a partir de alguns momentos. Então, galerinha, já que vocês têm um corpo eletrizado, né? A gente percebeu que pode ser qualquer formato, tudo. Só um exemplo aqui, um exemplo de dica que eu dou. Quando você está em uma chuva muito forte, tá trovões e relâmpagos, e você está desprotegido do celular, né? Vamos dizer assim, e você tem... Qual que é o melhor lugar para se proteger? O melhor lugar que se tem para ficar protegido em um momento desse é dentro de um carro. Por quê? O carro não é metálico, não tem uma estrutura metálica, então ele é o quê? Um condutor. E ele é oco. Então, se você ficar dentro do seu carro, você vai ter uma blindagem eletrostática, como é a gaiola de Michael Faraday, né? É uma blindagem eletrostática. Só dando a dica aí para vocês que um momento desse, o local mais protegido é no interior, dentro de um carro, pelo motivo físico que eu acabei de explicar para vocês. Galerinha, quando se trata de um campo elétrico criado com um condutor esférico eletrizado, vamos voltar no modelo esférico. Por que, professor, tem que ser esférico? De novo, vou falar para vocês por que tem que ser esférico. Porque é homogêneo o sistema de área. Porque quanto menor a área, maior a intensidade elétrica. É inversamente proporcional, por isso que os para-raios é pontudinho. Então a esfera ele tem maior padrão, e quando ela é esférica, eu posso usar um conceito de carga pontiforme. Por que, professor, eu posso usar um conceito de carga pontiforme? Galerinha, eu expliquei isso antes para vocês também. Porque pontiforme é porque tem o quê? Distâncias equilibradas, iguais, né? Intensidade e distância. E a área de um canto, de um círculo, ao outro lado vai ser a mesma sempre, né? É uniforme, pontiforme, como é descrito. Galerinha, duas formas de se calcular esse tipo de modelo. Primeiro, depende se eu estou falando de um ponto interno e de um ponto externo. Galerinha, vamos ver se vocês aprenderam. Para mim calcular a intensidade elétrica de um condutor, né, elétrico
estabilizado, vamos pensar assim, estabilizado, né? Eletrizado, em equilíbrio, qual é a intensidade elétrica no interior de um corpo? Nula, isso mesmo. Se você aprendeu, sempre prestou atenção um pouco tempo atrás, você vai perceber que é nula. Já que ele é nulo, galerinha, então não preciso calcular, professor, não preciso calcular, caiu na prova. Qual acha a intensidade do campo elétrico no interior de um corpo oco? Oco ou não, pode ser maciço também, desde que seja no interior, no centro, né? Vocês entenderam? No centro do círculo ali, no interior dele, vai ser quanto? Zero, nulo. Nulo é zero, tá? Para quem esqueceu. Então, ok, vai ser zero. Aí falou assim, então tá de boa. Caiu lá de marcar verdadeiro ou falso. Se tiver um valor no interior, é falso. Se for zero, é verdadeiro. É verdadeiro. É isso aí mesmo, tá aprendendo. Agora, professor, e quando não tá falando do interior, tá falando do exterior, galerinha, aí o que acontece? Não vai ser nulo mais. O que vai acontecer? Vou precisar de uma fórmula, porque existe uma carga lá no exterior. Como assim, professor? Vai precisar de uma fórmula? Vai precisar de uma fórmula que você já conhece. Vamos definir a fórmula de novo? Presta atenção na imagem. Se eu tenho uma imagem, quer dizer que é uma esfera, tem um raio. Raio é o quê? Distância, né? Não vamos esquecer disso. Raio também é distância, então pode ser definido pelo D de distância. E a fórmula de carga elétrica, né? Vetor campo elétrico, intensidade elétrica. Que eu tenho lá, como diz na imagem, quais que são os elementos? O E. O que é o E? Aquilo que eu acabei de perguntar, o que nós vamos encontrar, que é o quê? Intensidade de campo elétrico. Se eu tenho que achar a intensidade de campo elétrico, ok. E tem na fórmula também, professor, K0. O que é K0? Eu esqueci. Não pode esquecer. Estava lá no conteúdo anterior que eu mostrei para vocês. Eu passei para vocês. K0, para quem lembra, é coeficiente do meio. Vai depender. Geralmente nós usamos no quê? No vácuo. Porque 9 vezes 10 elevado a nona. Isso mesmo? É isso mesmo. Carga pontiforme. Carga pontiforme, né? Em Coulomb. Nós temos que ter isso aí formado. Eu já vi lá no início do conteúdo. Como é que acha a carga elétrica? Que a gente já sabe que é definido pelo quêzão. Não é verdade? Agora, e a distância? A distância é o raio. Eu já estou falando de um círculo. Então, é raio. Distância do centro até o interior. Ou então, a distância até onde está a carga de prova que o exercício quer definir, como nós vamos ver no exercício aí, em sequência. Tá ok? Então, essa é a fórmula. Eu acabei de definir os meios, mas vocês já conhecem, tem no livro também, no material, pelo amor de Deus. Então, vamos focar agora no exercício. Vou resolver um exercício, 2 exercícios para vocês. Primeiro exercício, galerinha, vou resolver aqui porque não precisa de quadro, ele é teórico, ele é pessoal, vamos assim dizer. Vocês podem descrever com as palavras de vocês. Dá uma olhada no exercício aqui. Galerinha, tá falando aqui, né? Eu não vou ler passo a passo porque aqui eu não estou vendo o exercício, só vocês que estão vendo aqui o exercício. Tá falando o seguinte: de um corpo A, uma esfera que ela está suspensa em um material isolante, então não está passando carga dessa esfera para o apoio dela, né? E tem um outro elemento, B, onde ele está eletrizadamente positivo. A pergunta é, o que vai acontecer após o contato com o corpo A e com o corpo B? Galerinha, se o corpo A é esse maior, né? Ele vai entrar em contato com o corpo B, que é o menorzinho que está eletrizado, o que acontece? A maior área vai ficar com a carga. Então, vai ser, a partir do contato, o corpo o corpo B vai perder toda a carga para o corpo A. Então, automaticamente, a carga não é positiva. Quem vai ficar com a carga positiva? O corpo B. Então, eletricamente positivo, o corpo B vai se tornar a partir do contato. É isso, a carga de um passa para o outro, e essa carga não tem como fugir daquele corpo A, porque ele está em um meio, ele está suspenso por um material isolante, então vai ficar eletricamente positivo. Respondeu basicamente dessa forma, tá ok. Galerinha, agora vamos para o quadro, né, um quadro que muitos estão com saudade, onde vocês vão perceber como fazer a parte de cálculo. Vou mostrar o passo a passo para vocês, que fica melhor para entender, ok? Vamos lá. Então vamos lá, galerinha. Muitos estavam com saudade aqui do Jubes Leito, mas resolvi voltar porque fica mais fácil mostrar todo o desenvolvimento. Alguns não estavam entendendo pela resolução, por mais que eu estava definindo tudo, mas vamos lá.
Então, galerinha, eu respondi ali para vocês a símbolo do resolvido, que tem a base teórica, né? Não precisou de desenvolver nada específico, escrever nada. Então agora vamos à parte de cálculo. Galerinha, eu vou colocar para vocês de forma a questão, né? Onde vocês podem ver a questão aí, que ela está querendo o seguinte: ela quer saber a intensidade de carga elétrica de dois pontos, o ponto A e o ponto C. Aí vamos lá calcular a intensidade elétrica, que é definido pela letra E, não é verdade? E. Só que quando eu tenho esse Ezinho aqui na parte, vamos olhar na imagem? Dá uma olhadinha na imagem aí. Essa imagem, o ponto A, né? O E de A, vou colocar aqui o A, a intensidade de carga elétrica de A. Ela está em qual parte do desenho, hein? Ela está na parte interna ou na parte externa? Ah, está na parte interna, ok. E quando eu estou procurando a intensidade de carga elétrica na parte interna de um corpo, né, eletrizado, de um condutor eletrizado, qual que é a intensidade? Isso, tem certeza que você acertou? É zero. Vou repetir tantas vezes, né? Falei tantas vezes que é zero, então é zero, galerinha. Ela falou internamente de condutor eletrizado, né? É zero no interior dele. Ok, aí ele pergunta também, né? Ah, e na parte externa? Ah, agora a parte externa. Qual que é a fórmula do condutor na parte externa? Vamos colocar a fórmula? Ó, agora. Por que eu vou colocar na parte externa? Professor, você não falou que você vai colocar na parte externa. Ele falou da letra A. Da letra A, ela está no interno. Mas é a letra C que ele também quer. Olha aí no desenho. A C está na onde? Está na parte externa? Tá. Agora para a parte externa não precisa do quê? De uma fórmula. É, professor, precisa da fórmula. Qual que é a fórmula? O K0, que eu expliquei pouco momento atrás, e vocês já estão sabendo. A carga pontiforme módulo, porque vai ser positiva, né? E a minha distância ao quadrado. Ah, professor, é isso aí, é isso aqui mesmo, essa aí é a fórmula. Então, só fazer o que? Substituir e calcular, muito simples. Eu tenho aqui, ó, o meu E, C, né? Qual que é o K0? É no vácuo, ele te deu nos dados da questão, né? Tá nos dados da questão, que é isso, K0. Então, olha aqui, eu vou colocar 9 vezes 10 a nona. Isso, é isso mesmo. Vezes a carga. Ele falou lá que é quanto? 4. Ah, 4 vezes 10 a menos 6. Ah, é isso? É. A minha distância, professor. Distância é o raio. Só que é do raio até chegar no ponto C. Ele está escrito no desenho aí que é 10, 10, 20. Ah, isso é o que? Centímetros. Se é centímetros, então tem que colocar o que? 0,4 para estar em metros. Ah, tem que passar sempre metros? Tem que passar sempre metros, né? Então aqui, vou colocar aqui, né, o E, C. Ok, eu vou multiplicar esses dois, né? Sempre que é multiplicação de notação científica. Multiplica os da frente, 9 vezes 4, 36, professor? 36. Agora eu coloco aqui, potência vezes potência, eu somo os expoentes, coloco aqui vezes 10 novamente. E vou colocar aqui o 9 mais o menos 6. Só que mais com menos continua sendo menos, então fica menos 6 ainda. 9 menos 6, sobrou quanto, professor? Sobrou quanto? Sobrou 3, né? Sobrou 3. Ok. Agora, quanto que é 0,4 elevado ao quadrado? 0,16. Olha aqui, atenção, é 0,16. Só que eu estou trabalhando com notação científica, então 0,16 eu não posso colocar aqui a 1,6 vezes 10 a menos 1. Posso? Pode sim. Então eu vou colocar aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 1. Por que eu tenho que fazer desse jeito? Porque aqui eu posso dividir. Se eu dividir tudo isso aqui, olha, ó. Será que vai dar pra enxergar? Dá, né? 36 dividido por 1,6, eu vou ter automaticamente 22,6
5 vezes 10 a quarta. Por que a quarta? Não é mais 3? Com menos 1? Multiplicação soma, divisão vai fazer o que? Subtrai. Menos com menos do menos 1 fica mais 1. 3 mais 1, 4. Então, formou 22,5 vezes 10 a quarta. Ah, mas a resolução está diferente. Tá 2,25 vezes 10 elevado a 5. Ah, aqui está elevado a mais 1, não tá? Então aqui pula a vírgula para uma casa para cá. Aí vai ficar a mesma coisa. Se eu pulo essa vírgula daqui para cá, pulou uma casa, aumenta um valor aqui, porque pulou para a esquerda, então agora aqui é 5. E aqui passa a ser 2,25 vezes 10 elevado a quinta. Então, galerinha, é simples, não é difícil. Qualquer dificuldade, estuda primeiro mais, porque estudar que leva, você se auto-ensinar que leva o verdadeiro aprendizado. Não entendeu mesmo assim, me procura que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Então, abraço, fiquem com Deus, até mais.